Bom, deixa eu dar recadinhos, vamos lá. Enquanto tá todo mundo entrando aí. Eu sei que você já sabe, mas a gente vai falar de novo. Eu e a Valena tá fazendo parte de um projeto chamado Mulheres de Lotus, que é para ajudar mulheres que estão num relacionamento abusivo, né? Não sabem como sair desse relacionamento, tem dificuldade ou não tem recursos. Então eu e a Valéria estamos fazendo parte de Mulheres de Lotus. O que eu gostaria de pedir para vocês? Não sei se a Valéria está aí já, para ela colocar o Insta aí para vocês seguirem o Insta de Mulheres de Lotus, né? Que é um projeto legal para a gente poder ajudar essa mulherada aí. Recado número 2. Ô, gente, as pessoas ficam perguntando para mim os livros que eu leio. Vou falar de novo, gente. Eu não leio livros. As minhas informações são online. Vem lá do outro lado as minhas informações. 90% delas. Para não falar 95% delas. Aí tem uma turma aí que desenterrou o Kybalion, que é o livro do Hermes Trismegisto, escrito 2500 a.C., que fala sobre as leis herméticas. Como eu conheço a trajetória desse espírito, Hermes Trismegisto, que teve 37 encarnações no nosso planeta, então, obviamente, que eu confio no Kybalion, nas 7 leis herméticas, que algumas pessoas até bugam o cérebro com essas 7 leis herméticas. Para mim é bastante básica, mas para a maioria das pessoas não é. Então, vocês podem começar por aí. Outra informação. Caso vocês estejam sentindo muito sono, vocês estejam sentindo muito sono na parte da tarde, assim, no meio do nada, o corpo quer dormir de todo jeito. Então, gente, está acontecendo isso mesmo, porque o que acontece? Quando a gente dorme aqui, a maioria das pessoas, né? A minha consciência é acordada, mas a maioria não é. Quando as pessoas dormem aqui, a consciência acorda lá. E a consciência está fazendo vários trabalhos lá do outro lado, principalmente no que a gente chama na Terra do Futuros Ciclos, né? E aí elas têm que adormecer os avatares aqui. Então, por isso que vocês estão ficando com sono. Então, se vocês tiverem a oportunidade de dormir, enquanto vocês estiverem com sono, durmam. Tá bom? Que é para acordar a consciências de vocês lá do outro lado. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais algum recadinho. Bom, se eu lembrar no meio do caminho, eu volto com o recadinho. O príncipe... Gente, vocês encheram o meu saco para fazer um canal no YouTube, porque o que eu tinha era muito importante, porque as minhas informações eram isso, eram aquilo. Cadê vocês divulgando o meu canal? Cadê vocês divulgando as informações que estão lá no canal? Já fiz o canal de tanto que vocês encheram o meu saco. Vamos combinar, né? Então, vai lá, se inscreve, divulga, blá 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 blá, o escaçaxi. É isso. Vamos ao que viemos. Há uns 5 anos atrás, eu vou falar 5 anos, mas depois o JP me ajuda a ver se é mais ou menos isso mesmo. O meu mentor falou sobre que havia alguns planetas que só se comunicavam através de números. É isso, JP? Uns 5 anos? Mais ou menos isso. Então, tá, estamos certo no caminho aí. E esses planetas só se comunicavam através de números. Não havia palavras nesse planeta, só números, né? E ele fala que todo o universo é regido pela matemática. Então ele fala, me apresente um substantivo, um verbo, né, um predicado, e eu vou te falar onde a matemática se encaixa. Tudo, absolutamente tudo na nossa vida é regido pela matemática. Peso, medida, receita, roupa, tamanho, corte, mais curto, mais comprido, quantos centímetros, quando você vai ver, tudo na nossa vida envolve números. Então os números são realmente muito importantes aqui no nosso universo. Aliás, não, nos universos, né? Parece que todos os 7 universos se movimentam em cima de numerologia. E quando ele falou desses planetas, gente, parece que os comentários foram desativados, porque está todo mundo tão quieto. Não. Quando ele falou desses planetas, ele não tinha me dado todas as informações, que agora ele me deu todas as informações. Então vamos lá. Alguns planetas, o nome desses planetas são números, os nomes inclusive. Alguns têm números e as letras de componente é só Z, W, V e Y. Outra letra do abecedário não entra
nesses planetas. E aí olha agora uma coisa muito legal. Ele falou que 2 desses planetas são responsáveis por toda a tecnologia que tem no universo. Quando a gente fala de universo, gente, vamos lembrar que nós pertencemos ao 7º universo, são 7 universos, nós pertencemos ao 7º. Então tudo que eu falar referente ao universo, eu estou falando referente ao 7º universo, que é o universo que nós pertencemos. E aí ele falou que esses 2 planetas são responsáveis por toda a tecnologia e que a gente, aqui na Terra, estamos no maternal, em tecnologia. Presta atenção nisso. Que nós estamos no maternal. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Bom. Eu não sei, a minha tela tá parada, eu tô achando estranho. Por isso que eu te perguntei. Ó. Fala alguma coisa aí, gente. Tá normal. Ah, porque ela não fez o negócio. Ah, pronto. Ô, gente, a pessoa quer uma graça em tecnologia, né? Então, aí olha só. Ele falou que esse planeta, para a própria constelação de Arcturus, lembra o Cryon do serviço magnético, que é um pacote de dados que os arcturianos mandam aqui para a Terra? Ele falou que todos os outros planetas receberam as informações tecnológicas através desse pacote de dados. Só que isso há milênios, né? A gente está recebendo o pacote de dados agora, mas há milênios eles vêm mandando esses pacotes de dados para os outros planetas, o Pleiades, Sirius, enfim, as constelações, em pacotes de dados. Aí, mas o que acontecia? Quando eles mandavam essas informações em pacotes de dados, alguns componentes tecnológicos não existiam nesses planetas. Então, o que eles faziam? Ou eles buscavam em outros planetas, ou eles tinham que desenvolver... Tá sem som? Alguém está dizendo que está sem som. Agora eu estou cabreira se está sem som ou não. Normal. Ah, ok. Ou eles tinham que desenvolver a tecnologia para criar a tecnologia. E aí, quando Jesus pediu a moratória para o nosso planeta, a fim de salvar a humanidade, e a Confederação Intergaláctica, deixa eu só falar outra coisa, no nosso sistema solar, o único planeta que tem a bandeira da Confederação Intergaláctica é Marte, mais nenhum. E para nós recebermos a bandeira da Confederação, nós tínhamos que estar acrescidos, mas em amor, né? E como a gente fala que a gente tem uma célula que está 77% adoecida, então nós não estamos ainda tão envolvidos assim no amor, né? A Terra, a humanidade em si. Então, não tão cedo não vai ter a bandeira da Confederação, somente quando for na Terra do Futuros Ciclos de Isaías lá, né? Aí a bandeirinha da Confederação vem. Mas como Jesus sempre acreditou na humanidade, né? Pediu a moratória de 50 anos, a Confederação Intergaláctica aceitou o pedido de Jesus, só que não foi só por esse motivo. Agora pasmem, hein? Qual o outro motivo que ela aceitou a moratória e aceitou o pedido de Jesus? O nosso planeta, de todos esses planetas que eu estou falando, é um dos únicos que tem toda a tecnologia no próprio planeta. Não precisa pedir emprestado para ninguém, não precisa criar a tecnologia para poder criar a tecnologia. O nosso planeta está repleto de recursos tecnológicos para toda a tecnologia. E uma vez eu canalizei Copérnico e ele falou que o nosso planeta estava mais de 1000 anos atrasado em tecnologia por conta da igreja, por tudo que ela fez, escondendo não só os textos, né? Eu já vou falar porquê dos textos, como também levando para as fogueiras todo o astrônomo, todo o físico. Galileu Galilei quase foi para a fogueira porque falou que a Terra girava em torno do Sol. E aí a igreja não queria. Por quê? Por que a Atlântida foi afundada? Aí a gente vai voltar para a Atlântida. Eles detinham uma tecnologia poderosa, né? A Atlântica funcionava na base de energia vril. Quando a gente fala das pirâmides, que tecnologia é essa que construiu aquelas pirâmides? Não tinha como carregar aquelas pedras, gente.
Parece que hoje, num curso que eu fiz, a moça estava falando que é 8 quilômetros para fazer a trajetória. Como é que ia carregar as pedras ali, daquele tamanho? Tudo isso é tecnologia. Agora, aonde grande parte dessa tecnologia estava escondida? Estava não, né? Está nos textos bíblicos. Não só nos textos bíblicos, na Bíblia judaico-cristã, mas do Corão, Talmud, na Popol Vuh, que é a Bíblia dos Atlantes. Diz que o Evangelho de João, o Evangelho de Judas, o Evangelho de Madalena, o Evangelho de Felipe, tem muita tecnologia escondida dentro dos textos, que é o que a gente estava falando, que era a gematria, né? Quando você consegue traduzir os textos através dos números. E ali, nas entrelinhas, quando você procurava, tinha muita tecnologia. Todo o Gênesis, que foi o livro de Moisés, que foi escrito em hieróglifos, e foi traduzido muito erroneamente, porque os originais, eu já falei, né, pegou fogo quando Saul tacou fogo na biblioteca de Alexandria, onde tinham muitos originais ali, e os monges começaram a fazer cópias dos originais e começaram a guardar em cavernas, pirâmides, porque eles sabiam que ninguém queria ali os textos, né? Porque eles queriam esconder o quê do povo? A tecnologia. Agora, nesses textos existia uma tecnologia que é simples, e o meu mentor fala que qualquer semi-analfabeto era capaz de utilizar essa tecnologia, sabe? Qualquer ser humano, que é a tecnologia que eu tenho, que é ler campo eletromagnético, ler psicoesfera, né? E ler campo áurico. Ele falou que isso, dentro da tecnologia ensinada nos textos, todo ser humano poderia fazer isso. Agora, se vocês imaginem, se vocês conseguissem fazer isso, quem que ia enganar vocês? Como que o poder ia se instaurar como ele se instaurou aqui? Se todo ser humano tivesse a capacidade de ler campo áurico, psicoesfera e o campo eletromagnético, que é a capacidade que eu tenho. Eu consigo fazer isso através de fotografia. Gente, está muito estranho aqui esse negócio. Enfim, vamos lá, vamos seguir o baile. E aí ele estava falando, e aliás, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu dou três consultas grátis para quem adivinhar depois aqui qual é a maior tecnologia que tem aqui no nosso planeta. Aquele que adivinhar pode ficar com 3 sessões minhas de terapia grátis, ou seja, 3 horas. Detalhe, eu não preciso fazer terapia com a Margot, porque, sei lá, Valéria, João Paulo, eu conheço. Ok, vocês podem ceder para outra pessoa. Se vocês adivinharem qual é a maior tecnologia que tem aqui no nosso planeta, 3 sessões grátis com Margot, de frente com Margot. Então, vamos lá. E aí, toda essa tecnologia estava lá, dentro dos textos bíblicos e dentro de outros textos, crônicas que eles escreviam, estava detendo ali toda a tecnologia do mundo e o nosso planeta repleto de recursos para fazer toda essa tecnologia. Olha que coisa incrível. E tudo isso foi escondido da gente e a gente não está numa evolução melhor por conta de pessoas interessadas no poder, como é até hoje, né? O poder dominando tudo, né? E aí eles impediram a gente, o nosso planeta, de evoluir por conta de até hoje estar escondido. Reza a lenda que nos porões da Igreja Católica existe uma biblioteca de mais de 40 quilômetros só de textos, que ninguém sabe. E que essa biblioteca, a porta dela é blindada, que é guardado as 7 chaves. E aí isso faz a gente pensar também na Arca da Aliança. O que será que tem na Arca da Aliança? Tão escondida por Salomão, tão protegida por todo mundo. O que devia ter de coisas de tecnologia na Arca da Aliança, né? Inclusive a gente fala da pedra filosofal, que era transformar metal simples em ouro. As pessoas acham que isso era uma metáfora para a alquimia interna, e sim, existe a metáfora da alquimia interna, você transformar, né, a tua autotransformação, mas não, existia a tecnologia mesmo, física, materialização, a capacidade de materializar. Gente, estou achando todo mundo muito quieto aqui, de verdade.
de materializar Parei aqui um pouquinho, gente. O tal do metal simples em ouro, que eles falam que existia inclusive um pó de ouro que garantia a longevidade. Aí se você vai pensar nos patriarcas, né, que eles viviam por anos a fio, sendo numa época onde não existia tanta a medicina. Tem um filme no Netflix chamado O Físico, que é muito interessante, porque lá você vai descobrir que o corpo humano só foi explorado no século XI, porque ninguém sabia como funcionava o corpo humano até então. Como que eles tinham tecnologia há tantos milhões de anos atrás aí para se perpetuarem aqui, se não era essa pedra filosofal tão falada, né? Essa alquimia. E quando a gente fala disso e fala de números, né? A representação que os números têm. Então quando a gente fala do 4, por exemplo, vamos começar com o número 4, que é um número importante na história. 4 ele quer dizer solidez, né? Na numerologia simples ele quer dizer solidez, racionalidade, o quadrado, 4. Aí você vê 4 estações do ano, os 4 elementos. Quando você fala de 4, quarentena, que eles se seguem a quarentena. E você sabe que os patriarcas hebreus, eles foram despertados. Todo mundo foi despertado, aliás, não é só os patriarcas, os grandes iniciados mesmo. Eles foram despertados sempre após os 40 anos, ou dos 40 anos em diante, porque aos 40 anos as glândulas endócrinas estavam prontas e elas auxiliam a racionalidade, o cérebro. Então, se o cérebro não tinha capacidade de receber informações tão importantes, porque a gente tem uma parte da informação que a gente acha que eles receberam, mas a gente não sabe de verdade quais forem, hoje eu estou gaga, né, gente? As informações que eles realmente receberam. Se nas escrituras estavam muita tecnologia e coisa escondida por trás da escrita, eles devem ter recebido informações muito incríveis. E por isso essa necessidade de ter um cérebro pronto para poder assimilar as coisas que eles recebiam, né? Então a gente tem o 4, que é um número importante. Na minha numerologia, eu tenho uma numerologia à parte, que é a numerologia que eu faço plasma. O 4 significa o Criador, o 1 é o Criador é a criatura, o Criador é a criatura, seus descendentes e ancestrais, e o 4 é Criador, criatura, descendentes, ancestrais e os 4 elementos. Então é a junção de tudo isso. Um outro número importante é o 12. Quando a gente vai ver o número 12, são 12 meses no ano, 12 signos. Tinha ali 200 pessoas seguindo Jesus, mas ele escolheu 12 apóstolos, né? Me parece que as lâminas do tarô também são 12. Quando a gente vai pegar o número 12, aí a gente vai ter que fragmentar ele vai virar o número 3. Né? 2 mais 1, 3. Na numerologia, quem é o 3? Né? O 3 é Pai, Filho e Espírito Santo. Não interessa que a Igreja Católica seja uma enganação. Existe toda uma história, porque o Constantino ele era pagão. Então o paganismo não é ateísmo, tá, gente? O paganismo era uma doutrina, uma espécie de religião, onde eles adoravam outros deuses, né? Acho que a raiz mesmo da coisa estava ali porque por trás daquelas histórias, daqueles deuses místicos, tinha sempre uma lição muito importante ali. Então o paganismo é uma coisa que foi muito importante, né? Dentro do ensinamento e dentro da gnose, né? E aí você vê que tem o Pai, Filho e Espírito Santo, o triângulo divino, que é o triângulo de Deus, justiça, inteligência absoluta, justiça absoluta, para depois ser amor absoluto. Aí você pega a Trindade as 3 inteligências, espiritual, intelectual e emocional. Aí você pega os 3 estados, sólido, líquido, gasoso, e aí você transforma onde está a solidez na inteligência absoluta. Não é sólida ela? A solidez também nas 3 inteligências, inteligência espiritual. Onde está o gás, o gasoso? Onde está o líquido, que é o que flui? Né? O que é fluídico? Né? Então a gente pega a justiça, que seria o
fluídico. O fluir das situações que vai determinar a justiça. O gasoso, o amor, que é o que se espalha, é o gás, se espalha entre todo mundo. Você vai dar para fazer, vai ficar aqui até amanhã fazendo vários links com a Trindade 3. Quando eles mandam um pacote de dados de lá, esse pacote de dados vai ter uma multiplicação por 3. E interessante que a tabuada inteira do 3, na numerologia inteira vai dar 3, 6, 9, não importa. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3. 3 vezes 5, 15, 6. 3 vezes 6, 18, 9. Aí volta de novo. 3 vezes 7, 21, 3. 3 vezes 8, 24, 6. 3 vezes 9, 27, 9. Aí volta para o 3, que é o 30. Né? Aí você vai pegando. O que é o 6? Busquem na numerologia. Na minha numerologia, o 3 é Criador, criatura, seus descendentes e ancestrais. O 6 é Criador, criatura, seus descendentes ancestrais, os 4 elementos. O cosmo, eu falei errado do 4, tá, gente? Desculpa, é o cosmo. O 5 é os 5 elementos, porque tem o éter. E o 6 é o agir de todos juntos. E o 9 é o reinício. É onde tudo se reinicia. Inclusive, diz que o capítulo do dilúvio é 9.9, que é o reinício. Né? E o 9, tanto, ele simboliza finalizou e reiniciou. Então esses 3 números são os mais importantes dentro dessa numerologia, porque todo número que dá, eles falam para que você multiplique por 3 para ver que número que vai dar. Se é o 6, se é o 3 ou se é o 9. Então é isso. E aí, gente, o que eu oriento, já que vocês vivem pedindo orientação espiritual para mim, então a gente tem que ler alguns textos, mas também tem que deixar a intuição falar. O que é a tal da intuição, se não é a comunicação da nossa consciência com a gente. E quando você não consegue se comunicar direto com a tua consciência, ou seja, você não auferiu o seu cérebro auxiliar dentro do seu sistema, né? Nós somos um sistema em 4 partes. Você pode receber as informações através das suas células, que passa pelo teu coração, ele que bombeia sangue para o teu corpo. Toda a célula vai passar por ele. Por isso que o coração é detentor de informações da sua consciência. E é lá que você vai ter a resposta. Então você vai ler alguns textos e esperar que a tua intuição fale do que se trata esses textos. Não sei o que está acontecendo, eu já estou gaga. Tá uma graça isso aqui hoje. Alguma coisa aí? Tem. Você sabe que minhas lives se determinam assim, né, gente? Ó, na hora de tingir o cabelo. Marcelo, Margot, às vezes eu estou sonhando e levanto no meio da noite para ir ao banheiro e quando volto a dormir eu continuo o sonho de onde parei. Então, você me falou, né? Eu falei que ia explicar aqui, eu acho que foi isso. Então, normalmente, quando você continua o sonho, né? É porque ou ele tem 2 configurações. Ou é um sonho revelador, de revelação, você tem que continuar para saber a continuação da revelação, ou é um extrator que quer implantar uma ideia, aí você interrompe a ideia dele, ele fala, não, vamos continuar. O cara acordou, ele vai dormir de novo. Quando ele dormir, a gente continua. Aí ele continua para redepositar as ideias de onde elas pararam. Quando você falou de Marte, o Rodrigo perguntou, Marte? É Marte, por quê? O que tem Marte? Marte é o único planeta que tem a bandeira da Confederação Intergaláctica. Não é, tem que perguntar para os caras de lá, não para mim. Não foi eu que inventei essa regra. A Crislene falou, podemos aprender isso, amiga? Exclamação, interrogação. E depois ela disse assim, essas leituras de campo magnético? Então, isso com treino você consegue sim, né? Inclusive às vezes eu fico treinando as pessoas, eu falo, olha bem para a foto. Eu só consigo ensinar as pessoas através das fotos, eu falo, fixa nos olhos, vê o que você está vendo. Eu falo isso muito para Valéria, acho que eu já fiz isso até com a Mari uma vez, uma amiga que ela mandou, eu falei, abre e foca nos olhos. Eu fico tentando ensinar para as pessoas a lerem o campo eletromagnético, né? Através dos olhos. A pergunta que você fez, a Crislene falou que a maior tecnologia é o amor, a Carol disse que é o teletransporte, a Paty disse que é o coração, a Tainara falou Amazônia, a Daniele falou energia,
A Reila Ninguém disse vai que acertar a maior isso tecnologia é a própria natureza, Gaia. Aí depois a Cris perguntou Não, o gente, que eu era vou- a Arca da Aliança. Eu vou dar uma... por exemplo, qual é a maior tecnologia que tem aqui na Terra, aqui, né, onde nós estamos? Aqui, já leva o nome de Gaia, não pode ser a própria tecnologia, está aqui a tecnologia. Qual é a maior tecnologia que nós temos aqui? A Tony disse que a maior tecnologia é a consciência. Então a Crislene perguntou o que é a Arca da Aliança. Gente, parece que a tecnologia é uma coisa abstrata, né? Amor é a cura. É a maior cura, mas não é uma tecnologia, né? É a cura mesmo, o amor é um sentimento. A tecnologia, quando eu falo tecnologia, tecnologia, estudo. Estudo da técnica. Né? É ter uma técnica mais avançada de alguma coisa. Então é material. Não é... É a única dica que eu vou dar. E chega, tá, gente? Tô dando muito mastigado já. É material mesmo. Não é sentimental. Tem pessoas falando que gostam do número 4. Alguém falou que o Bill tá com a voz da Nair Belo. Nossa, a voz da Nair Belo, nossa, eu vou até mandar ele ouvir a Nair Belo. A A Arca da Aliança, pesquisa, amiga, porque a Arca da Aliança ela dá muito assunto, né? Crislene me cobrou de perguntas e respostas. Quando a Arca da Aliança, quando o Salomão disse que construiu aquele templo para esconder a Arca da Aliança ali, né? E diz que desapareceram com ela no meio da noite, parece que foram os templários que desapareceram com a Arca da Aliança. Então tem muita história por trás da Arca da Aliança aí que vale investigação. Só que se eu for falar dessas coisas aqui, a gente vai ficar aqui a noite inteira falando só da Arca da Aliança. É muita coisa, né? Que inclusive eu estou aprendendo sobre a Arca da Aliança agora. Não é que eu tenho toda essa informação sobre a Arca da Aliança também, não. Eu sei que ela era detentora de muita tecnologia. Muita coisa tecnológica estava ali dentro dela. Porque ninguém sabe o que tinha na Arca da Aliança, né? Existe o que tinha no raio da Arca da Aliança. O mentor falou que as maiores tecnologias foram colocadas ali dentro. Deixa eu dar um pause aqui, peraí. A Bonnie disse, Margot, eu costumo ver o 33. Seria 6 mais 3 igual a 9? O início ou nada a ver? 33. Não, aí você tem que somar, né? É o 6 mesmo. 9 é o recomeço que você falou, Margot? 9 é o reinício. Por exemplo, gente, tudo que eu faço com o meu nome ou com a minha data de aniversário dá 9. Não importa a forma que eu faço. Sempre vai dar 9. O meu nome separado, meu nome tudo junto, a data do meu nascimento de trás para frente, de várias formas que eu fizer, sempre dá número 9. Que pode ser final ou reinício. A Paty perguntou o que é gnose. Estudo, né? O estudo do autoconhecimento, né? A gnose, os textos gnósticos dos antigos, né? Antes da igreja vir e deturpar tudo como ela fez. A Mari perguntou o que significa olhar no relógio e ver sempre horas iguais, 19, 19, 11, 11, 15, 15. Então, vocês sempre fazem esse tipo de pergunta. Eu já falei que vocês às vezes programam o cérebro de vocês para esse tipo de pergunta. O Rodrigo disse, Marte, tem nada lá. Mas o que você sabe da história de... Você já foi para Marte, Rodrigo? Me fala por que Elon Musk quer levar o povo para Marte? O cara fodão da tecnologia aqui quer levar o povo para Marte. Por quê? Só me explica. O Herbert disse, hoje mesmo tive um sonho na qual até me emocionei quando acordei. E lembrei de você na hora. Depois posso te chamar no direct? Pode. Quer compartilhar com a gente o sonho? Não dá, né? Muita coisa para escrever, né? Mas pode me chamar no direct. Herbert disse, até eu dizer como foi por escrita vai ficar complicado. Ah, então, entendi. Tá, vai, já respondeu. Tá bom. A Carol disse, luz solar. O Danilo disse, controle dos indivíduos por inteligência artificial? Perguntou. Ah, tá bom. Quando alguém acertar, fala, acertou! Ninguém acertou ainda. A Rei disse, a maior tecnologia então seriam os cristais, que tem todas as histórias contidas nelas. Então, gente, não são os cristais também. O Rodrigo respondeu, de novo Musk, o cara é um brincalhão, bola da vez. É o Digão que tá falando essas porcarias. Digão, vou falar pra ele te levar pra lá, vou conseguir uma passagem pra você, entendeu? Pra você ir lá ajudar o povo a Marte, fazer uns filhos, assim, ó, ficar tudo igual a você, ó, que máximo. 100 perguntas por hora. Então, gente, ó, você sabe que as minhas lives são assim, né? Eu sou rápida
no teor, para vocês virem com as perguntas. Vocês não têm pergunta? A gente já mata a live aqui, entendeu? O negócio acaba. Mas vamos lá, vamos ler os textos, vamos escrever. Não, mas também tem uma coisa, né, gente? O meu mentor fala assim, por mais que a gente fala para ler os textos se perderam muito, né? Porque era do aramaico para o hebraico, do hebraico para o grego, do grego para o latim. Aí Lutero foi o primeiro que do latim para o alemão. Aí depois das outras línguas, então você pega 5 traduções, a essência dessa geometria já perdeu. Para a gente conseguir pegar a tecnologia desses textos, a gente tem que pegar os originais, um arqueólogo muito foda, né? Vir e conseguir descriptografar tudo que está ali por trás daqueles textos. A gente vai pegar nos textos de agora, pensou pegar o Evangelho de João no original, o Evangelho de Madalena, o Evangelho de Felipe, que é o que ele mais citou, né? E nos textos do Antigo Testamento, e na primeira Bíblia, parece que a Popol Vuh é uma das que mais tem a tecnologia escrita, que foi a Bíblia dos Atlantes, inclusive, mas essas autoras também já devem ter sofrido várias traduções, né? Então a gente vai perder aí essa tecnologia e vai ter que esperar as pessoas irem despertando tecnologicamente e esperando receber pacote de dados, né? Que é uma tecnologia de milênios. Quando eu falo milênios, é de, sei lá, 1 milhão de anos, não sei. A Terra tem 4 bilhões de anos. Herbert disse que nasceu no dia 9/3/1999. Ele não pegou o começo da live, ele não sabe como é que faz essa conta. Você soma tudo, aí o número que der, você fragmenta. Por exemplo, sei lá, deu 92. Vai dar 11, 11 vai ter que dar 2. Entende? Até dar um número único. Aí esse número único, você vê o que ele significa, aí depois você multiplica esse número único por 3. Aí vai dar ou 3, ou 6, ou 9. Aí eles disse que a maior tecnologia é a escrita, a Daniela disse que é o sal. A Crislene falou assim, tem muito assunto para falar, governo oculto, vertentes do ego, maior tecnologia, calma aí. Vertentes do ego, gente, eu já falei que as vertentes do ego, eu vou dar um curso pago, eu e a Valéria, sobre todas as vertentes do ego e os estados de espírito e explicar cada vertente. E aí, quem tiver interessado em fazer o curso com a gente, para aprender tudo sobre as vertentes do ego, o significado delas e como amenizar isso para crescer em evolução, aí a gente está no curso, é só falar, estamos juntos. A gente ainda não definiu se vai fazer esse curso em 3 meses, porque para você falar de todas as vertentes, por mais que exista 7 vertentes principais, que são chamados 7 pecados capitais, e dessas 7 vertentes saem as outras vertentes, né? Mas a gente tem que falar das vertentes que saem das vertentes principais também. E aí a gente vai dar um curso. Disse a maior tecnologia seria o cérebro? Não. A gente fala que o ser humano é uma grande tecnologia, né? Porque o nosso corpo é todo tecnológico, né? Mas ainda não é, gente. Carol Quirilos disse, Margot, número 6 significa o quê? Perdão, não peguei o começo da live. Eu expliquei o que o número 6 significa na minha numerologia. Na numerologia, mas existem várias numerologias, tá, gente? Existe a cabala. Então, de repente, seria interessante que vocês fossem pesquisar o que cada número significa dentro lá do que eles estão se propondo, né? O número 6, na minha numerologia, que é onde eu faço plasma para as pessoas, quando é necessário, cada número significa uma coisa e vai juntando conforme vai passando. Então, vamos lá. 1, Criador. 2, Criador e criatura. 3, Criador, criatura, seus ancestrais e descendentes. 4, Criador, criatura, seus ancestrais e descendentes e o cosmo. 5, Criador, criatura, ancestrais, descendentes, cosmo e os 5 elementos, água, terra, fogo, ar e éter. 6, tudo isso, o agir de todos juntos. 7, tudo isso, causa e efeito. 8, tudo isso, resultado. 9, tudo isso e o final e o reinício, com o resultado que veio do 8, que antecede. Agora vocês vão ter que ficar vendo meu vídeo e ficar anotando aí, um por um. Se bem que essa numerologia serve pra mim, porque eu faço os plasmas. Para as outras pessoas não sei se ela serve. A Paula perguntou, tem alguma previsão para esse curso sobre as vertentes do ego?
Então, eu estou alinhando com a Valéria hoje, mas a gente vai fazer o da tríade da inteligência primeiro, para depois fazer o das vertentes do ego, se eu entendi direito. Então vai ter um antes, que é a tríade das inteligências, né? Que é emocional, espiritual, intelectual e emocional. Como trabalhar essa tríade. Esse vai ser dado por mim, por ela e pelo Marcelo. E o do ego vai ser eu e a Valéria. A gente ainda não decidiu se vai fazer paralelo os dois cursos, né? Eu e ela, depois nós três o outro, ou se vai fazer um e depois o outro. Mas eu acho que em termos de previsão, se a gente for jogar aí, não ultrapassa 40 dias. A Valéria disse que chegou tarde e já respondeu falando que o da tríade é antes. A Carol disse que você é demais. Eu amo a O Carol. Herbert disse que você falou muito rápido, kkk. O que eu falei rápido? Os 9 números? O Danilo disse, e o Carlos? Não sei o que é o Carlos, mas depois ele falou assim, elemento derivado do carbono que poderão conduzir ou armazenar mais energia de forma mais barata e permitir percorrer grandes distâncias com um custo reduzido e em menos tempo. Vamos lá de novo, ó. Tecnologia, logia, estudo da técnica. Eu vou dar só mais uma chance, depois eu vou falar e não vou mais dar chance. Estudar uma técnica. Qual? É a maior tecnologia que tem aqui. Valéria, você não tem nem vergonha na tua cara. Aí eles perguntou se seria reflexão. Reflexão? Que reflexão? Não, reflexão é um estado inerente, inclusive vai estar no curso das vertentes. Reflexão. A Paula disse que vai se inscrever nos dois. E o Herbert disse que a conta da minha data, kkk. A conta da tua data. Herbertinho, eu falo pra você lá, quando você falar do sonho. Aí eu te explico. Manda lá. A Sacanati disse meditação. Gente, eu vou explicar de novo. Ó. O Eu Marcelo falei pra disse- vocês que a tecnologia é tecnologia mesmo. Não é inerente ao ser humano. Não é inerente a... É uma tecnologia tangível. É assim, tangível numas, né? Você não consegue pegar, né? Mas você consegue criar. O Marcelo disse física quântica. O Gustavo A disse... física quântica abrange muita coisa. A física quântica abrange tudo que eu falei aqui. Isso aí não vale. O Gustavo disse teologia. Teologia é estudo das teses. A Valéria falou que o curso da Tríade das Inteligências não lançaram oficialmente, mas quem quiser pode mandar inbox. É que só precisa dar um gás, né, na gente. O Amor Eficiente disse seria o ser humano. O ser humano é uma grande tecnologia, muito importante, inclusive, nesse planeta, porque, gente, essa pele nossa, gente, ela corta e cicatriza. Que noção? Que tecnologia incrível que o ser humano é, mas não é o ser humano. Não é o ser humano. Ninguém vai ganhar 3 sessões. Ô Valéria, você chegou atrasada, deixa eu falar. Eu falei assim, que quem adivinhar qual é a maior tecnologia que nós que tem aqui, vai ganhar 3 sessões gratuitas comigo. Vocês que vão ler os O Danilo textos disse a bíblicos. nanotecnologia, o Henrique disse livros, a Oilu disse que é o átomo, a Oilu disse que é a Bíblia. A Bíblia contém um tratado tecnológico ali dentro. Minha mãe então sempre fala que a Bíblia é um tratado de autoconhecimento muito importante. A Bíblia não é a maior tecnologia, porque ela é o detentor da tecnologia. Então não vale, a Bíblia não vale. Porque eu já tinha falado no começo que dentro dela estava escrito toda a tecnologia. Aí é meio que, né, eu não contei ela, a tecnologia é contida dentro dela. Está dentro da Bíblia, mas não pode ser a Bíblia. Eu não aceito isso como resposta. Gente, uma live de adivinhação, que palhaçada. E vocês ficam fazendo palhaçada, ou seja, vocês não ligaram ilhufes pro que eu falei. Por isso que o nosso planeta fica aqui, né? Na média, né? Por isso que o nosso planeta não avança, né? Cadê o interesse das pessoas real, né? O nosso planeta fica aqui. Mais de 2.000 anos atrasados em tecnologia. Por que será, né, gente? A Cislene disse que está curiosa. A Mônica disse que até onde ela sabe a maior tecnologia é a capacidade de criar realidades através do coração. A Mônica disse que é o Mônica, cérebro. que Mônica que falou? Mônica, você passou perto, vamos lá. Não, a Valéria disse que a maior tecnologia é a capacidade de criar realidades através do coração. Mas passou A perto. Mônica disse Criar que é o realidades, cérebro. que realidades? A Mônica disse que é o cérebro.
A Kel disse que é alquimia. A Tuane disse pelo Alquimia é amor. transformação, aí não vale também. Né? Alquimia do quê? A Tuane disse pelo amor fala para nós. Vou falar, gente. Se ninguém acertar, eu vou falar. Eu ainda tô dando chance, né? Para as A pessoas. Amanda perguntou se é escrita. A Sani é autoconhecimento. A Valéria disse, mas isso você já me falou. A Daniele... A Valéria falou... Não, eu nunca falei qual é a maior tecnologia aqui. Eu falei que nós somos uma grande tecnologia e somos. Nós somos uma tecnologia capaz de criar realidades, isso também eu falo. Mas quando a gente fala da tecnologia mais foda aqui, para você criar, eu nunca falei qual é. Portanto, é uma coisa tão assim, gente, que as pessoas fazem isso sem saber o que estão fazendo e depois ainda vem atrás de mim, ó, encher meu saco para ajudar elas, tá? Só para vocês saberem. Vocês fazem, uma das tecnologias, são duas, né, importantes. Uma vocês fazem sem saber o que estão fazendo e depois vem atrás de mim para salvar. Tem gente que falou que as horas... Horas? Gente, o tempo nem existe. Tem O gente tempo que é uma falou que unidade de medida relativa. Transplante, realidade aumentada, sentimento... Que horas são? 46. Vocês têm 4 minutos, tá? Pra ganharem o raio dessa sessão. E eu não é porque eu não quero dar, que eu tô aqui, é vocês que não estão acertando. A Kel disse que é o sentimento, a Carol disse que é a nossa Gente, eu capacidade. acabei de falar que não é isso. Não tem a ver com sentimento, com emoção. É uma coisa que se cria. Cria-se. A partir do que você é, você cria. E não é a realidade, Valéria. Que a gente é capaz de criar, é outra coisa. Tanto que eu falei que vocês criam sem saber que criam. A Carol disse que a nossa capacidade é de unir nossa consciência, mesmo que inconscientemente, buscar conhecimentos. Não. Tem bastante gente falando para deixar salvo. Inclusive, Valéria, você vai entender quando eu falar o que é. O Marcelo foi inteligente, disse que vai baixar a live e fazer um leilão. Eu não vou nem salvar no IGTV. Você tá lascado, Marcelo. Não vai pro IGTV essa live. Vocês estão brincando com assunto sério, eu fico aqui descontraído. Já que vocês estão brincando com assunto sério, quando eu colocar assim, salvar live no IGTV, eu vou colocar não. Quem vai ter essa live? Eu e meu amigo João Paulo. Gravada, porque ele tá gravando. Só pra vocês saberem. Fala aí que eu sou o único que tem tudo. Daqui uns anos, talvez, quem sabe, eu coloque essa live lá. Não tem, ó, dedinho de mamãe. Não A tem. Bonnie disse que é tecnologia digital, o Carlos disse que é o acelerador de partículas, a Joy disse que é pensamentos. Gente, falando em acelerador de partículas, você sabia que para ter um acelerador de partículas tem que criar matéria escura? Agora, vocês sabiam que o ser humano é capaz de criar matéria escura? Que é a antimatéria? O ser humano é o único ser aqui, porque para você criar matéria escura por acelerador de partículas, você tem que criar matéria escura, criar, né? Criar em laboratório. O ser humano cria dentro dele a matéria escura. Acho que eu já falei isso uma vez aqui, mas eu vou repetir porque tem gente nova. O ser humano tem capacidade de criar antimatéria, gente. Olha até onde vai o poder do ser humano. A Crislene disse que é sonhar, o Gustavo disse que é a fé, o Danilo disse que é a cocriação. Ah, cocriação não vale, Danilo. Cocriar o quê? Qual é a tecnologia que você cocria? Aí não. É uma tecnologia que você cocria, tá? Qual? Duas, né? Uma é você que cocriou e a outra que você cocria. A Clarice perguntou faz tempo que começou, a Valéria disse... Desde as 8, Clarice. A Valéria disse, o coração recebe a informação da consciência, a intuição, e o coração manda as emoções para o campo quântico. Ah, tá, e é isso. Isso tá em todo lugar. O Herbert disse sonho, o Gustavo disse bóson de Higgs. Bóson de Higgs é a menor partícula. Não é a menor partícula, a menor já partícula... tem menor que ele, né? Mas o mentor tinha falado desde quando descobriram, lembra? Ele falou, não, o bóson de Higgs não é a menor partícula. Ele já tinha falado que tinha uma partícula menor que bóson de Higgs, que é chamada partícula de Deus, né? Partícula da criação. Tá até naquela série Dark. Vamos fazer uma live sobre as séries e os filmes, gente, que falam muita coisa nas entrelinhas e ninguém sabe? Se vocês toparem, escreve aí. Gustavo disse bóson de Higgs, o Henrique disse atração, a Mari disse física quântica, a Stey disse capacidade de cocriar sua própria realidade, a Bonnie disse criptografia, a Daniele disse estudo da mente, a Tuane ilusão, e que o oração? Gustavo subconsciente, a Mari a mente, o mental, energia, glândula pineal, projeção astral e acabou. Tá. Falta 10 minutos para acabar. Acabou os 6, os 4 que eu tinha dado? Falta 1 minuto para acabar os 4. Ah, então vocês têm 1 minuto. A Valéria disse a partir do coração... Agora eu vou ficar aqui, já que eu não vou pôr a live no IGTV mesmo. A Valéria disse a partir do coração,
criamos as realidades dos avatares também. Somos nós capazes de alterar as realidades paralelas também. A Loirice disse... Não, vocês são muito evasivos. É uma coisa. Pá, acabou. Tá muito evasivo isso aí, Valéria. Você está muito no plano da cocriação, tá bom? Não vem não. É prático. É isso. Tuf. Umas 3 ou 4 pessoas falaram de Dark, que é pra fazer sim. Ah, tá, que eu perguntei, né? Sobre séries, não só Dark, né? Porque tem Dark, série, tem o 100, tem filmes antiquíssimos. Gente, Indiana Jones. Indiana Jones é incrível, no meio daquela velharia toda, tem um monte de coisa nas entrelinhas lá, das coisas arqueológicas. Hoje eu tô gaga, vocês viram, né? Ainda bem que eu não vou salvar a live. Acabou 1 minuto? Acabou. Então vamos lá. Ó, agora eu vou falar duas tecnologias. Uma é o próprio simulador que a gente vive. Por que ninguém pensou no simulador, gente? A maior tecnologia que tem é esse simulador, onde está todo mundo dentro dele. E não foi vocês que criaram. Ele foi criado para a gente estar aqui. E a outra, dona Valéria, que vocês criam sem saber que vocês criam, e eu tenho que ir lá tirar vocês, o que é? Os portais. Lembra do Doutor Estranho? Criando portal, onde ela pega um portal e joga ele lá no Tibete, lá no meio da neve, depois vai lá, ele tem que criar um portal para ele sair dali, e tudo aquilo parece muita fantasia, mas eu já tirei várias pessoas que entraram em portais e que abriram portais dentro de suas casas. Se alguém quiser, eu não vou falar quem são as pessoas, se ela tiver aí e quiser falar, sinta-se à vontade. Já peguei várias pessoas transitando em portais, porque vocês abrem portais na casa de vocês, depois ficam presos nesses portais. Lá vai Margot tirar o povo do portal. Né? Inclusive tem portal aberto na casa de gente aí, ó. Margot, fecha o portal. Margot não vai fechar, vai ficar o portal aberto. Você não abriu? Fecha. A Crislene disse que ela não ia saber nunca, a Amanda disse nossa, a Iris disse putz, o Rodrigo disse Matrix, o Gustavo fez cara de bravo, a Mari disse putz. Ah, vocês vão aprendendo a ficar brincando nas minhas próximas lives. Como é que eu mando uma live pro YouTube com vocês falando esse monte de abobrinha aí? Cadê a minha seriedade do que eu tô falando? Eu falo em tons assim, mas é sério o que eu tô falando. Como é que vocês querem que as pessoas me levem a sério? Vocês me conhecem, mas e quem não me conhece vai lá no YouTube ver minha live, tá vocês fazendo esse tipo de comentário. Não vou pôr a live lá. A Valéria disse os portais e falou que você já tinha mencionado isso algumas vezes. Ah, eu nunca falei pra você que portal é uma tecnologia criada por nós. Não vem com essa não. Me grava e me mostra. Não foi que eu falei isso. O Marcelo disse que você tá com todo amor no coração hoje. Eu sempre tô com muito amor no coração, meu bem. Amor não é só passar a mãozinha. Dizer falta de amor. Não, amor não é só passar a mãozinha, é dar porrada quando vocês merecem. Ó, isso é amor. 7 minutos. A Bonnie perguntou como identificar a abertura de um portal. Então, acontece... Gente, parece brincadeira isso. Acontece coisas seríssimas. Bastante gente perguntando como identificar isso. Então, é que quando a pessoa que nem... Eu não vou falar nomes, vou dar um exemplo de uma pessoa que ela ficava... Ela entrava um espírito atrás do outro. Um espírito atrás do outro. Ninguém conseguia, não tinha como fazer desobsessão. Aí eu falei, não tem como fazer isso porque ela está dentro de um portal. Então, se o espírito entra aqui na sua dimensão, ele entrou na tua dimensão. Ele está fora da dimensão dele. Em 2 segundos eu tiro ele daqui. Não, você vai embora daqui e acabou. Aqui não é a tua dimensão. Agora, se você entra na dimensão de onde eles estão, eu não posso tirar eles. Eu tenho que tirar você de lá. E aí você fica... Pode ser um portal umbralino, né? Pode ser um portal de mentes perturbadas. Teve uma pessoa que ela entrou no portal que ela falava línguas, que ela nunca tinha falado antes, daqui a pouco ela falava uma outra língua, daqui a pouco ela era um portal confuso, com um monte de mentes variadas, e essa pessoa se manifestando, e ela tinha ido não sei em que centro, não sei em que centro, não sei em que centro, aí falaram, Margot, para te ajudar. Aí eu falei, não tem como ajudar, ela tem que ser retirada de um portal. Agora tem um problema, eu vou retirar ela do portal, e se ela abrir outro? Eu não vou ficar retirando a pessoa do portal o tempo todo. Então vocês vão ter que seguir essas diretrizes, que é a oração, ir para a sessão espírita, seguir as diretrizes, se fortalecer para não abrirem outro portal. Porque se você continuar abrindo o portal, não tem como ficar toda hora fechando o portal que você abre. Tem que descobrir por que você está abrindo esse portal. A Valéria disse que já testemunhou. Testemunhou o quê?
a abertura de portais. Então, A né, Mari Valéria? disse que você sempre fala sobre isso, na minha casa foi uma. Tem bastante gente com emoticons. A Márcia disse que lembrei de um filme. A Crislene disse que foi o Gustavo e o Digão, a briga com eles. A Daniela perguntou como sei se abrir um portal, se é intencional. Então, é o que eu acabei de falar, vocês abrem sem saber que estão abrindo. Imagine vocês em posse de consciência dessa tecnologia. Que nem eu tenho tecnologia para tirar você de um portal. Né? Agora, quantas pessoas você acha que tem essa capacidade aqui? Quantos médiums vocês conhecem que conseguem fazer isso? A Valéria disse sim, que nosso estado mental cria, lembra do Luiz, daí depois ela não disse que era uma tecnologia realmente, mas que podíamos fazer isso. A Cris disse, poxa, Gustavo deixa a Margot Marara. O Gustavo disse que você tem pavio curto. A Sacana Ti disse, então a pessoa que recebe espíritos é porque abriu um portal? Nós somos um portal de canalização, nós somos um portal de incorporação. Você não abriu um portal. Esse espírito veio e usou o teu corpo, que é um portal. O corpo feminino é um portal de vida, que ele dá luz a outras vidas. E todo corpo é um portal que recebe uma energia externa que vem de fora. Tanto na canalização, como na incorporação. A canalização é feita com espíritos de grande valor energético. Então eles não podem incorporar, porque o meu valor energético é muito baixo. Ele vai canalizar. Mas quando se trata de pretos velhos, de Exus, normalmente é incorporação mesmo. Então você é um portal. Aí você, sendo um portal de abertura, entra em um portal errado que você abre. Aí é isso. Tem 3 minutos e... Por mim, eu não vou salvar a live. Tem 3 perguntas. Até. Amiga, a Márcia disse, amiga, eu estava em um portal agora. Pode-se criar um portal na mente? Não, você cria um portal a partir da sua mente mesmo. A mente doente ou a mente saudável. Você pode criar um portal bom também, né? E aí você responde a Paty, que perguntou se portal é sempre negativo. Não. Eu, por exemplo, vou em vários portais. Né? Eu vou nos negativos, porque eu vou fazer recolhimento, mas eu fico em vários portais positivos. A Júlia perguntou se a paralisia do sono como ansiedade pode existir. Se a paralisia do sono... Com a ansiedade pode existir? Eu nunca fiz esse link, mas eu achei interessante, eu vou fazer. Eu vou estudar. A Daniela perguntou como se abre, como abrimos, como evitar, Margot. Então, gente, eu não sei como vocês abrem os portais, mas é através das atitudes mentais de vocês, né? Obviamente. Se você é uma pessoa que é capaz de criar realidade, nada aqui é real, tudo se cria a partir daquilo que você acredita, você pode também abrir um portal dentro daquilo que você fica alimentando dentro de você. O Gustavo falou pra você perdoar ele. Tá tudo perdoado, mas a live não vai ficar salva. A Valéria disse, o que a pessoa pode fazer para fechar, já que não sabe como abrir? Então, não é isso? Esse tá o problema. Aí... Eu sou uma médium que tenho 19, não tenho uma mediunidade, não tenho 19 mediunidades. Olha o potencial mediúnico que eu tenho. E para eu consigo fechar um portal, você acha que todo mundo consegue fechar um portal? Você vai ter que usar o mecanismo ao contrário, a oração contrária. Você faz a oração contrária num portal negativo, faz a oração a favor para fechar o portal. Se a gente continuar essa agora, falar e vai fechar, porque tem bastante gente perguntando. A Carol... Eu volto se vocês quiserem, respondam aí, mas eu não vou salvar a live. Tem como prevenir para não abrir um portal? Então, gente, sim. Com ações, pensamentos, sentimentos, o portal vai se abrindo a partir da tua força. Gente, vocês têm tanta força. Aí as coisas começam a dar errado. Aconteceu uma coisa esquisita hoje na minha casa, Margot. Do nada uma ova. Nada acontece do nada. Jesus criava tudo a partir de alguma coisa. Né? Jesus transformou vinho em água manipulando partículas. A partir de alguma coisa que se cria alguma coisa. Não é do nada, não. A Márcia perguntou se pessoas que vivem no celular estão em portais. O celular é uma boa abertura de portal porque ele leva você a um estado de hipnose, né? 1 milhão de pessoas falou pra você voltar. 1 milhão de pessoas? Eu queria que tivesse 1 milhão de pessoas aí na live. Ó, gente, vocês precisam me divulgar, gente, para ter uma live com 1 milhão de pessoas. Pelo amor, viu? Já tô profetizando aí. Isso aí, profetiza. Vai acabar, vai fechar. Então, eu vou esperar a live fechar. Quando a live fechar, eu vou voltar. Isso, muito enganado. Já começou outra aí? Já. Vamos avisar os seus seguidores. Estamos informando os seus seguidores. Os meus seguidores estão informados nesse momento, eles só têm que voltar.
Ai, gente, o JP tá aqui. Meu Deus, o Paulo tá vendo que eu tô recusando a chamada porque eu não posso atender. Ele fica ligando insistentemente. Valéria, tá do lado do Paulo? Fala pra ele parar de me ligar que eu tô numa live. Os caras matando os caras da Dark Face. A Sacanati disse pra você continuar falando dos portais. Então, mas vocês tinham falado com vocês tinham feito umas perguntas aí, que aí o JP perdeu. Não perdi, fecha a live. Sabe? Não, então, por isso mesmo. Oxe, não é que você perdeu. A Lili perguntou, crise de ansiedade, portal ou apenas emoções afloradas? Não, então, gente, isso é um fiozinho muito tênue, né? Normalmente essa crise de ansiedade são vocês mesmos, né? Com as emoções mal trabalhadas. Mas a partir disso, você cria um portal? Sim. Detalhe, gente, considerando que os portais estão mais suscetíveis a serem abertos aqui, porque entrou a era da maturidade, entrou o contato com os extraterrestres, que até então não era permitido, e aí você tá ali, né? Com toda a tecnologia fluindo, as coisas acontecendo, os portais vão ficar cada vez mais intensificados. Então, ou seja, cada vez mais vocês vão conseguir ficar abrindo portal. Meditação guiada ajuda, meditação guiada abre portais. Então, gente, sabe que essa coisa de meditação não é que abre portais, é que você pode ir para portais. Só que como você está tendo uma meditação guiada a partir de uma coisa muito positiva, provavelmente o portal que você vai acessar vai ser um portal positivo. Mas, toda a emoção exacerbada demais, aquele excesso, né? Que você... Ó, só para você ter uma ideia. Eu vou até fazer um videozinho desses curtinhos que eu estou fazendo falando sobre isso. Se você tem uma emoção negativa exacerbada, né? Você vai abrir um portal. Você pode abrir um portal. Se você tem uma emoção positiva exacerbada, você pode tanto abrir um portal positivo, mas como você pode também abrir um portal negativo, porque aí, não sei se a Márcia entrou de novo, mas se ela a Márcia entrou, a malvada, então teve uma ocasião que eu falei assim pra Márcia, ela tava feliz da vida com as conquistas dela, ela tava falando, né? Eu falei, Márcia, toma cuidado com o que você fala, porque o ouvido tá onde você não vê. E os olhos também tá onde você não vê. E aí a Márcia, aí aconteceram umas coisas não favoráveis, ela falou, puxa vida. Aí a Márcia parou, né? Ela falou que não vai mais fazer isso. O Bill tá gritando aqui, eu não tenho como mandar ele falar baixo. Sem escrever aqui? Pode. Então você ser uma pessoa contida é o ideal? Então, nem muito feliz, nem muito triste? Então, contida ser não. mediano? Não, ser mediano ali. Então, mas eu vou explicar. O JP está perguntando assim, se ser uma pessoa contida é o ideal. Eu não gosto da palavra contida, que significa contenção. Eu gosto da palavra equilibrada. Você tem que ser equilibrado. Contido não. Vou fazer a palavra errada. Porque o que acontece? Eu já contei essa história, a Márcia está aí falando, foi exatamente. Eu já contei essa história, eu vou contar de novo essa história que eu contei lá, pode ser que essas pessoas que estavam aqui agora e não ouviram isso. Eu estava aqui no meu fogão, fazendo comida, no horário de almoço normal. Falar pra ele que ele vai se ver comigo depois. E aí, a gente estava num grupo fazendo uma festa surpresa pra Paulinha. A Cris conhece a Paulinha. E aí, nesse grupo, uma moça, a Aline, que a Cris também conhece, começou a contar que ela discutiu com uma moça no banco. E que a moça começou a reclamar do caixa. Ela falou, você não está vendo que os caixas estão fazendo o que eles podem? Por que você fica aqui reclamando, não está ajudando ninguém? Aí a moça falou assim para ela, você sabia que eu tenho depressão? Aí ela falou assim, então, né, agora tem que descobrir se você é assim porque tem depressão, ou se você tem depressão porque você é assim. Ela contando que ela esculachou a moça, o grupo ficou cri. Porque, na verdade, a forma como ela contou foi bastante agressiva. Eu não achei nada interessante naquilo e acredito que ninguém tenha achado. Mas uma única pessoa respondeu essa indagação dela, mandando um áudio, e ela riu nesse áudio, e essa pessoa estava acompanhada por, não sei, 15 tipos de obsessores. Adivinha o que aconteceu? Eu chamo minha filha aqui para testemunhar comigo. Eu tive que desligar todas as bocas do fogão. Eu tive uma crise de tontura. A minha filha veio me segurar. O que foi, mãe? Os obsessores dessa mulher que mandou o áudio foram atrás dessa que disse que tinha
depressão. Se tem alguém com depressão, a gente vai se aproveitar. Eu brequei eles no meio do caminho e falei, vocês não vão atormentar essa mulher. Podem voltar de onde vocês vieram. Eu impedi eles de chegarem nessa pobre dessa mulher que a outra estava relatando da discussão. Só para você ter uma ideia de ouvidos e olhos. Então, quando você está contando muito... tem outro testemunho aqui, João Paulo. João Paulo é testemunho vivo. Eu falei para ele, para de falar suas ideias. Toda vez que ele fala uma ideia, uma semana depois aparece a ideia em algum lugar. Sim. É ele falar, eu tive uma ideia de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco ele marcou, olha isso aqui. Alguém foi e fez a ideia. Eu falei, para de falar das suas ideias, porque tem alguém ouvindo as suas ideias e passando por uma outra pessoa. Alguém que não quer que você flua. Então, gente, vocês têm que tomar cuidado com as coisas que se fala. Então, esse excesso de emoção deixa todo mundo antenadinho. Então, tem os bons espíritos antenados, mas tem os outros também. E eles, através das suas emoções, porque é assim, o que é o eletromagnetismo? É uma energia que você produz. Os espíritos não têm como produzir eletromagnetismo. Ele é produzido a partir da tua energia. E aí o que acontece? Você dá para ele a energia que ele precisa para produzir alguma coisa aqui. Um portal. Tem bastante pergunta básica de tipo, como eu sei se eu abri um portal, ou como eu sei se eles são ruins, você sabe como porque eu sei a coisa... se é positivo, é bom, qualquer Ô Danilo, não sei se você tá aí, que o Danilo me relatou, me deu um relato, se ele estiver aí, manda ele falar. O relato que ele me deu foi de alguém que abriu um portal hoje. Que eu falei pra você que eu ia investigar, lembra? Então. Aí ele fez lá, alguém foi lá salvar ele, os guias dele, ele fez uma oração pra Maria, que a Maria protege ele. Então, conte aí o portalzinho que você abriu hoje de manhã na tua casa. Ó, a Valéria perguntou, abrir portais positivos é bom ou qualquer portal pode funcionar pro negativo também? Depende de como você não sabe. Tipo, abriu, não sabe o que se vem. Não, então, depende de como você lida com isso. Né? Porque às vezes você também não está preparado para ver uma luz na tua frente, assim, alguém muito grande. Às vezes você não está preparado para isso. A Lili perguntou como abrir portais bons e manter um equilíbrio. De novo, ó, bons sentimentos, bons pensamentos, boas ações, boa verbalização. Gente, sabe qual é o ideal? De verdade, é que vocês não abrem portal nenhum, né, gente? Que vocês aprendam a viver dentro da dimensão de vocês. Eu vou para portais porque eu recolho em portais e eu aprendo em portais. De onde você acha que vem as informações que eu recebo? Dos portais que eu acesso, né? De onde você acha que eu tenho tanta informação que um monte de gente não tem? Dos portais que eu vou acessando, né? Mas o ideal é que você não faça isso se você não sabe lidar. A Steve pede exemplos de portais positivos. Isso que eu faço. Que eu acabei de falar. A Crislene perguntou, a gente tem como identificar um portal aberto? Então, porque as coisas ficam muito fora do controle, fica muito fora do normal, as coisas que ficam acontecendo. Nos lugares, na casa, se for numa casa, na empresa, se for numa empresa. Se for um portal negativo, a corrente eletromagnética é muito negativa. A Crislene disse, amiga, toda vez que eu conto pra alguém alguma coisa boa que vai acontecer, dá errado depois. Não é pra contar, gente. Essa é bem não é nem por clássica, causa da né? pessoa que você contou, é por causa dos ouvidos que você não sabia. A Tuane fala, e quando isso acontece, mesmo quando a gente não verbaliza, como no exemplo do JP, ela não verbalizou e aconteceu. Não, aí eu não sei. Ela tá falando dela pensar em uma coisa e acontecer, aí não tem a ver com o portal. O que você tá me falando é você criar uma realidade. Isso você cria a partir do sentimento, né? Realidade se cria a partir daquilo que você sente. O Carlos pergunta, Margot, qual a referência bíblica que fala do simulador? E a humanidade chegou ao domínio da técnica para utilizá-lo para controle em grande dimensão, por exemplo? Olha, a única referência bíblica que eu posso falar para você que fala do simulador é assim, ó, a casa do meu pai tem muitas moradas. Jesus disse isso. O Danilo confirmou algo que você falou lá atrás, falou que está aqui sim. Ali ele disse, sentir-se amarrada pode ser portal de alguém no mesmo ambiente e acabamos sentindo? Eu não entendi direito essa pergunta, faz de novo. Sentir-se amarrada, tá, você está se sentindo Ela fez amarrada. com aspas. Sentir presa em alguma coisa. Ela pergunta, pode ser portal de alguém no mesmo ambiente e acabamos E sentindo? por que você acha que esse portal veio de alguém e não de você? Porque se é você que está se sentindo assim.
Depende. Às vezes a gente fica dando responsabilidade para os outros, né? Que o Gustavo falou outro dia na sessão comigo, que o ser humano fica terceirizando problemas para Deus. E não é só para Deus, tá, Gustavo? Que o ser humano fica terceirizando problema, é para os outros também. Para o governo, para o meu pai, para minha mãe. Se você está no problema, que você faz parte dele. A Valéria disse, o que quis dizer é, o portal que foi aberto uma vez com um fim positivo acaba sendo porta também para coisas negativas, como acontece com o portal que ganhei de presente e depois passaram espíritos. Então, o portal que você ganhou de presente, ele foi positivo. É que a partir dele, né, não é que você abre um portal positivo e ele ficou negativo. Ele continuou sendo um portal positivo. A partir do que foi feito, do que o bonito lá fez, foi que ele deu passagem para o negativo. Não tem como, a menos que você facilite, né? Abriu um portal positivo para você e aí não orou e vigiou. O portal mesmo em si não tem culpa. Não virou negativo porque era um portal que você abriu com positividade. Virou negativo porque a pessoa que abriu esse portal fez por onde. A Ecolua pergunta, pode acontecer de entrar em portais em sonhos? Uhum. Sim, você é hackeado, né? Você é um programa. A Mônica perguntou, tem relação a abrir portais, os eletrodomésticos começam a queimar? Ah, gente... Ô, Mônica, sabe o que você falou isso? Pode ser... É a Mônica que falou isso? Mônica. É porque na casa dela acontece isso. Mas é a energia eletromagnética densa. Pode ser. Eu não sei se a Júlia tá aí, a Julinha, mas eu tô vendo que a Renata que tá aí. E eu falei pra Júlia, e a Renata conhece essa pessoa, que o pai dela tinha aberto um portal dentro do quarto dele. Tá lá o portal aberto. Talvez é por isso que ele não consiga sair do estado de letargia que ele se encontra agora. Um monte de gente conhece ele. Eu falei do cansaço e do sono no começo da outra live, Mônica, a respeito das pessoas se sentir sono para ir dormir, que é a consciência querendo acordar. A Renata perguntou, se a pessoa acorda falando que está com a sensação que está confusa, sentindo-se muito perdida e desconectada, ela pode ter aberto um portal? Não necessariamente ter aberto, mas pode ter acessado. A Sacana te disse, tenho depressão, através desses pensamentos eu posso abrir portais negativos? Então, você sabe que existe uma coisa interessante na depressão, né, gente? Vamos supor, quando você tem depressão, fragilizado pelas suas emoções, por incrível que pareça, você é protegida de abrir portais. Eles não podem tirar você da depressão, mas eles podem proteger você de abrir um portal. Olha como o mundo espiritual é lindo. É emocionante falar isso. A Valéria falou, o bonito aqui que abriu o portal sem saber, quer entender o que ele Então, pode sem fazer. saber não, né, Valéria? O portal se abre através das minhas atitudes. Então não é bem sem saber. É por isso que eu estava falando, vocês criam uma tecnologia sem saber o potencial que tem para criar a tecnologia. Só que sem saber é entre aspas, né? Ela disse que quer entender o que ele pode fazer para fechar, até Então, porque ele não sabe exatamente o que está repetindo das outras realidades. Então, mas se ele não sabe... Por mais que já foi falado, por mais que já foi avisado, foi o que eu falei, você tem que fazer o caminho contrário. Você não fez o caminho para abrir? Faz o caminho de volta para fechar. O que você fez para abrir? Faz o contrário para fechar. Acabou perguntas. A Renata tinha falado alguma coisa que eu não vi se você leu da Renata. Da Renata eu li Ah, sim. ela falando que está com sensação de que está com... Ah, tá, foi verdade. Tá bom, então, tchau, gente. Beijo. Vocês me deixaram com dor de cabeça, tá? Só pra vocês saberem. Vocês perceberam que a live não ficou salva no IGTV? Que eu castiguei todos vocês? Vocês vão respeitar a minha live de agora em diante, se quiser que ela fique salva? A Esther perguntou, é possível cocriar nossa realidade através das aberturas de portais positivos? Não, gente, vamos de novo. Vocês abrem portais porque vocês ficam na ignorância. Não é para abrir portal nenhum. Você tem que criar a tua realidade, ponto. Tudo que aqui fora que acontece é a realidade que alguém criou. E o coletivo foi criado por todo mundo. Não tem nada a ver com um portal isso. Cria a tua realidade, não um portal para criar uma realidade. Porque o portal é uma outra realidade que não tem a ver com essa. Eu vou para uma outra realidade buscar informação para essa. Você quer dar tchau ou continuar? Tem mais uma pergunta. Vai. Enquanto tem, a gente vai falando. A Lili disse, quando que você vai fazer uma live guiada? Com canalização, eu não sou eu que defino, né? Aí são os bonitos dos meus mentores que definem. Quando ele definir, ele vem e faz. Bastante gente lhe mandou beijo. Quem sou eu na fila agradeceu. do pão, né, gente? A Carol disse que você é absurdamente demais.
A Carol me ama, eu amo a Carol e é nóis. A Crislene disse que quer passar longe dos portais. O Will disse: por quanto tempo os portais podem ficar abertos e quais caminhos percorrer para identificar e fechá-los? Acabei de falar, vou falar de novo pela terceira vez. O caminho que você fez para ir, você tem que fazer ao contrário, para fechar. Se você abriu ele com muita raiva, você vai ter que fechar ele com muito amor. Inclusive, alguns portais você fecha com gratidão. Você agradece os espíritos, começa a exercitar a gratidão para fechar os portais. A Eliana disse: entendo que a palavra de Cristo, orai e vigiai, tem que ser mais utilizada em comportamento, sentimentos e caridade. A gente sabe de uma coisa que eu esqueci? Eu tenho um atendimento para fazer. Nossa live acaba de acabar. É isso. Gente, eu esqueci. Tá, você tá aí, tá aí. Estou indo te atender daqui 5 minutos. Desculpa, gente. O dever me chama. Vou fazer assim, ó. Vamos fazer a live dos filmes? Manda os filmes pra gente falar as séries. Aí as que eu assisti, que eu vou assistir um monte delas, pra gente comentar. E qualquer coisa a gente fala dos portais que estão lá nas séries também. Tá bom? Beijo no coração.